Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o que diabos corrompe a sociedade, meu querido Rousseau? Olá, 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 eu sou a Baderna, sou professora de filosofia e hoje a gente vai falar sobre a filosofia de Rousseau. Olha, eu tenho pra mim que se o Rousseau voltasse dos mortos, uma das perguntas mais feitas pra ele seria essa, logo em seguida de perguntar por que ele escreveu um tratado sobre educação e abandonou os filhos. Mas isso a gente deixa abaixo. Bom, mas a gente não precisa esperar também Rousseau voltar dos mortos pra gente conseguir entender a resposta do Rousseau do porquê o homem se corrompe. Basta que a gente lê a sua obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, publicada em 1755, mas feita em 1754. A obra em questão, na verdade, é uma resposta a uma pergunta lançada no concurso promovido pela Academia de Dijon, que se questionava sobre a origem da desigualdade entre os homens e perguntava principalmente se essa desigualdade era autorizada por uma lei natural. E aos curiosos de plantão, não, Rousseau não ganha o concurso, até porque a sua resposta vai ser considerada um pouco radical em comparação aos seus outros colegas do concurso, porque Rousseau logo diz de cara que não, a desigualdade que o concurso está se questionando não é natural, e sim é uma convenção. Logo no início do texto, Rousseau diz para a gente tomar cuidado, porque há dois tipos de desigualdade. A desigualdade natural ou física e a desigualdade moral ou política. Sobre a desigualdade natural ou física, Rousseau diz que não faz nem sentido procurar a fonte dessa diferença porque é natural. Como, por exemplo, pessoas mais jovens tendem a ter mais resistência, serem mais fortes do que pessoas mais idosas. Assim como há pessoas que nascem mais inteligentes, mais bonitas, mais altas, mais baixas e etc. Já a desigualdade moral, política, ela não é natural, ela não vem da natureza do ser humano. E tampouco parece ser providência ou parte de um projeto divino. E sobre essa desigualdade vale a pena a gente ir em busca das fontes, da fonte e dos elementos que originam ela. Mas antes que eu fale sobre qual o elemento, ou quais são os elementos que vão corromper o homem para o filósofo Rousseau, nós temos que entender a linha argumentativa do autor, que é um pouquinho complexa. Então, por isso eu te peço um pouquinho de paciência. Logo no prefácio, Rousseau vai dizer que o conhecimento mais útil e menos avançado é sobre o que é o ser humano. Inclusive, Rousseau retoma a importância do preceito délfico inscrito lá no Templo de Apolo, do conhece-te a ti mesmo, porque sem esse conhecimento do que nós somos enquanto seres humanos, da nossa própria natureza, nós sequer podemos pensar em responder perguntas como se há desigualdade entre os homens e se ela é natural ou não. Afinal, como a gente pode responder se uma coisa é natural, é da natureza humana, se nós não temos o menor conhecimento sobre ela? É nesse sentido que o Rousseau traz a analogia, muito bonita inclusive, da estátua de Glauco em relação ao nosso conhecimento sobre a própria natureza humana. Ele vai dizer que, assim como a estátua de Glauco inicialmente nem parece a representação de um deus, mas sim de um animal meio feroz, uma besta feroz, assim funciona com o nosso conhecimento acerca do que é propriamente humano. Nós não temos noção daquilo que é da nossa própria natureza, daquilo que é original do ser humano, daquilo que é artificial, no sentido daquilo que é adquirido com o tempo. Ou seja, nós não temos noção daquilo que é propriamente da natureza humana. E por isso que Rousseau, assim como o filósofo Hobbes, vão, ao tentar descobrir ou falar, refletir sobre a natureza humana, lançar uma conjectura, uma hipótese metodológica do estado de natureza. Quando Rousseau vai falar sobre o homem em seu estado de natureza, Rousseau deixa muito claro desde o início do texto que ele não está falando de uma história dos fatos. Ele sequer pode provar se isso de fato existiu, se algum ser humano existiu, teve a sua existência no estado de natureza. Então aqui não é uma antropologia, né? Não é um estudo antropológico do homem, mas uma conjectura, uma hipótese sobre como é o ser humano em seu estado de natureza. Uma vez entendido isso, nós podemos falar, então, que para Rousseau, o homem em seu estado de natureza é bom. E lembre-se, os seres humanos são bons em seu estado de natureza, mas isso não carrega nenhum juízo moral.
Bom aqui é só no sentido de que o ser humano, em seu estado de natureza, age de acordo com sua própria natureza e nada mais. O ser humano, em seu estado de natureza, é o homem natural, que é completamente diferente do homem civil, que acontece dentro de uma sociedade com o surgimento desta. O homem natural, o homem em seu estado primitivo, ele é bom por natureza porque ele age de acordo com tal. Ele basicamente vive pelos seus instintos e por suas necessidades básicas, biológicas e fisiológicas. Guiados pelas suas paixões, o ser humano, em seu estado de natureza, ele é independente, ele começa inclusive isolado de outros seres humanos e se sente fome vai em busca do alimento e se sente frio vai em busca de se cobrir e evitar as dores. O Rousseau no texto diz o seguinte: o ser humano, em seu estado de natureza, é considerado, assim como um outro animal, uma máquina engenhosa, que, de acordo com a natureza, consegue agir para se preservar e para se cuidar. No estado de natureza, Rousseau vai dizer que uma das características principais do ser humano é o amor de si, que é o amor da autopreservação. Ou seja, o ser humano que sente fome vai em busca de alimento, a necessidade de abrigo vai fazer com que ele procure abrigo e etc. É claro que esse amor de si nos aproxima, de certa forma, com os outros animais, mas Rousseau percebe que o ser humano tem outras características que nos diferenciam, como, por exemplo, a perfectibilidade. Os seres humanos possuem a característica de perfectibilidade, de aperfeiçoamento, e que, por mais que o Rousseau fale que em um certo momento ela estava adormecida e que a gente não tem como saber o que provocou necessariamente o despertar dessa capacidade, né, dessa habilidade nos seres humanos, a verdade é que eventos externos talvez tenham provocado o nosso aperfeiçoamento e, de certa forma, essa progressão para a corrupção do homem. Ou seja, da saída do estado primitivo para um outro status de como o ser humano se encontra, até mesmo o surgimento da sociedade civil. Rousseau vai falar como a perfectibilidade, o aperfeiçoamento, vai levando o ser humano a movimentos muito interessantes ao longo da história e que vai chegar ao ponto em que vai chegar no ápice dela, em que ali surge propriamente o elemento decisivo para a corrupção total do homem, do qual ele já não pode mais voltar para o estágio anterior. Até porque a perfectibilidade ativa o ser humano, por exemplo. Se ele, no estado primitivo, era isolado, ele começa a perceber a necessidade de viver em comunidade. Viver em comunidade leva-o a entender que tem que sair do grito natural para a comunicação, para falar com os outros. E, ao mesmo tempo, viver em comunidade significa ter abrigo para todos eles. E abrigo significa ter casa. E casa necessita ou implica em habilidades técnicas de construção, por exemplo. Mas é muito curioso como a perfectibilidade, que parece ser aquilo que diferencia o ser humano dos outros animais e que lhe dê certa felicidade, né, de uma vida certamente autêntica, vai ser um motivo de corrupção do próprio homem. Porque ao viver em comunidade, por exemplo, o Rousseau vai dizer que o amor de si, que é aquele amor de autopreservação, começa ao viver em comunidade, por ter em comparação o outro, sempre ver o outro, a gente começa a desenvolver o amor próprio. Mas diferente do que você possa imaginar, o amor próprio significa também a comparação, a inveja, a competição com o outro. É somente com o amor próprio, que diz Rousseau, que a gente vai ver que a grama do vizinho pode ser um pouquinho mais verde e que a gente quer essa grama verde também. E isso explica, talvez, o que Rousseau vai falar sobre como o ser humano sai de um estado que basicamente não tem outras necessidades além das básicas fisiológicas. O ser humano vai desenvolvendo certas características e necessidades que fogem daquilo que é básico. E basicamente ele vai explicar o porquê o homem se corrompe. Explicar porque o homem se corrompe, né, saindo desse estado que aparentemente parece ser feliz para um estado que vai ser um tanto quanto complicado. E como o discurso do Rousseau é fazendo essa especulação de movimentos decisivos da história do homem para essa corrupção, ele vai falar, inclusive, sobre a importância da agricultura para a corrupção final. É na agricultura que o ser humano desenvolve uma certa aptidão com a terra, mas também certas concepções que ele anteriormente não tinha. É a partir do desenvolvimento das habilidades e técnicas da agricultura que o ser humano começa a desenvolver a concepção de propriedade privada.
A concepção de propriedade privada é, para Rousseau, o elemento crucial para a corrupção do homem. Não é o único elemento que corrompe o homem, porque a própria perfectibilidade do ser humano o leva a tal caminho, ou pelo menos o levou a esse caminho de corrupção. Mas a propriedade privada é o ponto central, do qual o homem, uma vez adquirida essa propriedade privada, ele não volta mais para outro estágio. E é na segunda parte do texto que Rousseau tem a citação emblemática, que é: uma vez o homem tendo cercado um pedaço de terra e falado, isto é meu, e os outros seres humanos acreditado e tendo dado direito e legalidade a esse homem a dizer que aquela terra era dele, daí a corrupção do homem estava completamente feita. A concepção de propriedade privada vai ser necessária para o surgimento da sociedade civil e, inclusive, para dar legitimidade para alguns em detrimento de outros em relação aos poderes que algumas pessoas têm sobre outras pessoas. Ou seja, quanto mais terras eu tenho, mais poder sobre você eu tenho. É a partir do momento em que uma pessoa cerca um pedaço de terra, pega algo que era comum a todos e diz que é apenas desta pessoa, que você tem o início do fundamento da desigualdade entre os homens. É claro que, como eu disse anteriormente, não é o único elemento que corrompeu o homem, até porque o amor próprio desenvolvido pela própria perfectibilidade do ser humano, que causa o princípio da inveja, da vaidade, e que são passos pequenos para essa corrupção do homem. Mas é com o surgimento da propriedade privada que a sociedade civil surge. Aliás, é a partir do surgimento da sociedade civil que a gente vai ter, por exemplo, a necessidade de se pensar em pactos, em contratos sociais. E é por isso que autores como Rousseau, Locke e Hobbes vão falar sobre a importância do contrato social para tentar amenizar certas características que são da natureza humana ou são originadas pelo processo de corrupção do homem, e etc, etc, etc. Bom, eu sei que na sua cabeça deve estar, mas por que a sociedade corrompe o homem? E isso não é nenhuma questão colocada por Rousseau. Na verdade, isso se trata de uma tentativa de síntese da filosofia de Rousseau para explicar, talvez, que o surgimento da própria sociedade civil é a história da corrupção do próprio homem. Quando surge a sociedade, a gente já está falando de um homem que já é essencialmente corrompido. Por isso que quando a gente fala que o homem nasce bom, a gente está falando que o homem, em seu estado de natureza, nasce bom, mas ao longo do progresso da sua própria história, o ser humano foi se corrompendo, ao ponto em que, quando surge propriamente a sociedade civil, este homem já era corrompido. Bom, eu vou ficando por aqui, e se você está aqui comigo, pelo amor de Deus, não deixe de dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, e também lembrar que você pode se tornar apoiador do canal e fazer com que essa professora continue produzindo conteúdo de qualidade. O link para se tornar apoiador está na descrição do vídeo. Beijinhos!